Fala galera, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Lidere On. Hoje eu tô aqui para compartilhar contigo o tema sobre impulsionando a juventude em sua carreira. Mas antes de a gente conseguir avançar aqui e trazer alguns pontos, eu queria te dar um contexto de como está hoje a nossa juventude em relação às suas carreiras, em relação à questão de ensino, em relação a como elas têm avançado em direção ao desenvolvimento pessoal. Hoje foi estruturado um nome chamado NemNem. São aqueles jovens que nem estudam e nem trabalham, e eles somam um total de 4,5 milhões de jovens entre os 18 a 24 anos no Brasil. Nem estudam nem trabalham, não buscam fazer nada, ficam somente ociosos. Outro número, a cada um jovem desempregado porque possui ensino superior, existem outros 5 que não possuem ensino superior. Essa é uma das taxas que traz para nós uma relação sobre a importância de cursar o ensino superior. Outra taxa, hoje o Brasil é afetado em 40% das ocupações por não possuir jovens capacitados de forma técnica, profissional para ocupar as vagas no mercado de trabalho. Então, o que eu quero começar a contextualizar para você é que a importância de nós impulsionarmos a nossa juventude para a sua carreira é que nós temos um impacto, muitas vezes de forma municipal, estadual, nacional, e é isso que nós vamos trazer para nós essa importância, que o papel que aquele jovem vai desempenhar na sociedade é importante. Nós precisamos impulsioná-los para avançar. E mais do que isso, não sei se você acompanhou, aconteceu um encontro de Lausanne, onde trouxe uns principais pontos sobre como está hoje o cenário de missões no mundo. Antigamente, o cenário de fazer missões era totalmente diferente. E hoje o pessoal trouxe lá a respeito que nós precisamos de missionários capacitados, médicos, engenheiros, advogados, construtores, qualificados para que eles possam também alcançar não somente a faixa mais baixa da sociedade, mas conquistar os empresários, os banqueiros, todas as áreas da sociedade, de A até D. Então, algo que traz para nós aqui é sobre identificar essa lacuna que existe hoje na sociedade, e o meu papel e como seu, como líder, é impulsionar essa juventude, impulsionar essa geração. E ainda mais sobre isso, um dos principais pontos que traz para nós é que muitas vezes nós estamos empenhados em fazer as nossas coisas com Cristo, empenhados em fazer as coisas da igreja, empenhados em fazer as coisas do reino, totalmente alegres, e nós falamos, vamos fazer missões, às vezes fora do país. E uma das principais barreiras também que bate de encontro é a questão da linguagem, a questão da língua. Hoje, no Brasil, somente 1% de toda a população fala inglês fluentemente. 10% dos jovens entre 18 a 29 anos fala que consegue se comunicar de uma maneira, às vezes, básica ou intermediária. Mais uma vez, traz para nós um chacoalhão desse cenário que muitas vezes eu e você estamos deixando passar, onde nós não estamos conseguindo levar a palavra de Deus com assertividade, com empoderamento e, mais do que isso, levando aonde muitas vezes nós não estamos chegando porque está faltando capacitação, qualificação profissional dos nossos jovens. Mas nesse cenário aqui eu quero trazer para você algo seguinte, sobre esse contexto, é possível transformá-lo. E algo que eu quero trazer para nós aqui é o que nós podemos fazer em relação a isso. Primeiramente, eu queria te desafiar a você impulsionar a sua juventude, essa nova geração que está junto contigo. Afinal de contas, tem um exemplo que casa muito bem com isso, é que quando você impulsiona um jovem, ele consegue chegar a um lugar que você não irá chegar, como líder, como pastor. Olha esse exemplo. Se você vai acessar um condomínio que você não mora lá, na sua cidade, você consegue passar pela portaria, por conhecer o porteiro, simplesmente entrar para dentro desse condomínio? Não é possível. Você precisa conhecer alguém que mora lá, essa pessoa tem que te recepcionar, tem que liberar o seu acesso. Então esse exemplo traz para nós onde nós impulsionamos a nossa juventude para que ela alcance lugares onde muitas vezes nós estamos limitados ali pelos nossos amigos, pela nossa rede de contatos, mas ele, através do seu testemunho, consegue transformar todo aquele ambiente. Então, algo que traz para nós é possível mudar esse cenário que eu acabei de trazer para vocês aqui. Então comece primeiramente dizendo para eles que você acredita neles, deposite fé, coragem e, mais do que isso, também direcione os caminhos que ele deve guiar. Se tem dúvida a respeito sobre profissão, sobre qual faculdade ele vai fazer, nós sabemos que é um Deus de resposta para isso. Então, traga eles para perto, puxe-os juntos para orar junto com você. E assim nós vamos conseguir mudar, transformar essa geração. Algo que traz para nós aqui, o profeta Osés também disse, lá em Osés 4:6, é que o povo perece por falta de conhecimento, mas a respeito sobre o conhecimento da palavra de Deus. Mas eu quero trazer para você aqui uma visão diferente sobre isso, que muitas vezes nós estamos também perecendo na nossa sociedade, no bairro onde você está localizado, na sua cidade, porque também falta conhecimento. Deus, um Deus abundante, que nos deu graça, conhecimento, sabedoria,
eu vejo muitas vezes, poxa, aí você desperdiçando esse tempo. Sabe, às vezes a gente falando, pra que eu vou fazer uma faculdade, pra que eu vou fazer um curso técnico? Esse é um pensamento que nós devemos quebrar nos nossos jovens, quebrar até mesmo em você, se você tem algo que te trava nesse sentido. Então avance nisso, porque qualificação rompe tudo que você tem. Eu cursei faculdade, eu sou formado em engenharia de produção e algo que, poxa, transformou minha vida foi entrar nesse ambiente. Nós vamos falar aqui um pouco sobre como esse ambiente é desafiador, mas me trouxe o senso de responsabilidade, as frustrações naquela matéria que eu achei que iria super bem e de repente vou super mal. Às vezes uma recuperação, às vezes uma amizade ali no trabalho que a gente tem que se moldar para poder executar junto. Então também quando nós acessamos esses novos ambientes, transforma também a nossa vida. Nós começamos a ter uma noção de vida diferente. E montando um pouco essa palestra de hoje aqui, essa aula, algo que me traz é que eu conversei com algumas pessoas e realmente traz isso, poxa, eu comecei a enxergar o mundo de uma forma diferente. Mas eu quero trazer para mim e para você aqui que é o seguinte, não é que nós vamos deixar de acreditar em Deus, é que nós começamos a olhar como nós podemos aplicar Deus em outras e mais coisas. E algo que traz para nós é o seguinte, quando nós aplicamos o conhecimento, buscamos a Deus, poxa, Ele se revela. Através, às vezes, de algum cientista que vai buscar alguma cura para alguma doença, para uma vacina, um engenheiro que consegue construir edificações mais baratas, com materiais sustentáveis. Em todas as áreas, Deus está presente, mas Ele precisa de pessoas para poder executar esse serviço. Então, eu e você precisamos impulsionar os nossos jovens para se colocar, para se posicionar em favor disso. Mas também existem alguns paradigmas que, às vezes, a igreja traz muito forte isso, mas eu quero combater junto contigo aqui. Eu não sei se você já ouviu, mas muitas vezes é falado assim, não vai para a faculdade porque na faculdade as pessoas se desviam. Sabe, tem um estudo que foi feito pela Lifeway, dizendo que 60% dos jovens entre 18 a 22 anos realmente se desviam da sua fé, de forma global. Mas o que traz para nós também é que a ciência e cristãos desenvolveram um estudo sobre o que isso leva, por que as pessoas se desviam. Sabe, eu entendo, e eu passei por isso, eu sei que tem diversos conflitos ali na faculdade. Mas muitas vezes esses conflitos vão acontecer por a mediocridade que temos na nossa fé, a mediocridade que os nossos jovens estão tendo, onde muitas vezes não são confrontados, muitas vezes não são ouvidos. Então, a faculdade vai sim criar um ambiente, muitas vezes eu posso dizer que de uma forma, entre aspas, hostil, porque sai do nosso conforto. Eu me lembro quando eu cheguei na faculdade, era o primeiro dia, eu não conhecia ninguém, eu não tinha nenhum amigo ali, não conhecia ninguém no curso, estava perdido. E numa das primeiras aulas de física, o professor entra na sala, o pessoal apresentou-se, ele foi lá, se apresentou, e ele chega e fala, eu tenho um vídeo para passar para vocês aqui. E de repente ele solta um vídeo lá de 15, 20 minutos falando sobre como o mundo foi criado na concepção dele. Ele traz lá diversos fatores, algumas pesquisas, embasamento científico, e eu olhei aquilo lá e falei, cara, não tá certo. Isso daí, primeiramente, fui confrontado, é diferente daquilo que eu acredito. Mas muitas vezes, para os nossos jovens estarem tão medíocres na sua teologia, na sua fé, isso acaba abalando eles. Onde eles são confrontados, viu? Isso não está certo. Não, você acredita em Deus? Você acredita que Jesus morreu e ressuscitou? Isso não é possível biologicamente, isso não é possível. Então, a faculdade sim vai proporcionar um ambiente de confronto. Mas o que nós precisamos fazer em contrapartida enquanto a isso é criar um ambiente receptivo para poder ouvir esse jovem. Então, como eu falei aqui, Ciência e Cristão, eles fizeram um tópico sobre os 6 tópicos, eles montaram um estudo sobre os 6 tópicos que vai falar sobre o porquê o jovem ele abandona a sua fé assim que ele entra na faculdade, durante o período. E um dos tópicos que eles trazem é esse que eu já falei sobre essa questão dessa mediocridade, essa superficialidade teológica, onde qualquer coisinha abala, qualquer coisinha ele se questiona. Outro ponto que traz para nós também é a respeito que gera muita dúvida. Por que isso acontece? Por que nós adoramos a Deus? Por que Ele existe? Por que o mundo é assim? Por que existem leis hoje no universo que nós não conseguimos, às vezes, muitas vezes compreender? Só que muitas vezes, ao invés de você receber esse jovem, essa pessoa que está ali, com bons olhos, tentar ouvi-lo, tentar buscar também aprender com ele, o que nós fizemos é o seguinte, isso que o pessoal está falando na faculdade lá é do inimigo. É Satanás tentando o seu coração. Quero fazer um parênteses aqui dizendo que não é que isso não exista. Nós sabemos que muitas vezes existem, sim, alguns professores que têm uma ideologia mais forte, têm um direcionamento, mas isso não é de forma generalizada. Algo que nós precisamos entender é que vai existir isso, querendo ou não,
Mas o meu papel e o seu como líder é como nós nos posicionamos para direcionar esse jovem a fim de que ele seja impulsionado na sua carreira, a fim de que ele cumpra o seu papel como um cristão, testificando lá na sua faculdade, no seu trabalho, em qualquer lugar que ele esteja. Então, algo que nós precisamos ter é exatamente isso. Como nós podemos ouvir esses jovens, criar espaços para que eles possam falar, para que eles possam se abrir, para que eles possam trazer as dúvidas, confrontos, às vezes algo que eles se sentiram incomodados, é isso que nós precisamos fazer. E falando sobre isso, pessoal, algo que nós precisamos entender é sobre que muitas vezes esse jovem já formado, ele vai então iniciar a sua jornada de trabalho, ou então, em paralelo, cursando a faculdade e também trabalhando. Um estudo mostrado, hoje levantado no ano passado, foi que o brasileiro médio gasta cerca de 2 horas e meia por dia somente no trânsito. Mas, vamos colocar aí mais 9 horas trabalhando, vamos arredondar, são 9 mais 3, 9, 10, 11, 12. 12 horas fora de casa trabalhando. Muitas vezes segunda a sexta, segunda a sábado. Aí esse jovem vem, sobram 12 horas do seu dia. Ele dorme 8 horas. Pessoal, 4 horas somente resta para esse jovem poder se relacionar com a família, se relacionar com os amigos, meditar. Então, algo que nós precisamos entender é que o tempo cada vez mais vai ficando mais competitivo. Nós precisamos estar lutando junto com ele para poder obter atenção, para poder direcioná-lo. E algo que eu quero trazer para você aqui agora, então, é a respeito disso que nós precisamos, então, criar um ambiente para que ele possa ter essas experiências, para que ele possa ter essa oportunidade de poder trocar experiências, questionar, trazer as suas dúvidas, onde ele vai ser ouvido e não confrontado de volta. Algo que eu quero trazer para vocês aqui sobre toda essa relação é que não é um ambiente que vai muitas vezes transformar o nosso jovem. Ele pode ter sim um impacto, pode ter influência, mas um coração voltado, ele transforma qualquer ambiente. Então, nós podemos aprender, nós vemos diversas coisas acontecendo que eu quero trazer para você aqui ideias agora, para como você pode também colocar em prática isso. Hoje nós vemos que às vezes a pessoa sai da faculdade, ou ela está cursando, e muitas vezes ela não sabe nem como passa por uma entrevista. Então, como que nós impulsionamos esse jovem na sua carreira? Procure nas suas redes de contatos, na sua igreja, às vezes na sua empresa onde você trabalha, onde você conhece alguém, algum profissional que possa trazer um bate-papo para isso. Então você cria um momento para poder compartilhar com os jovens, adolescentes, seja quem quiser, até mesmo que for, sobre, poxa, como que funciona uma entrevista? Como que eu posso me posicionar? Como que eu devo me comportar? Poxa, isso vai ser transformador na vida deles. Um outro tópico também que você pode fazer é criar hubs. Então, criar pequenos grupos ou criar projetos que você pode estar ali abordando alguns temas específicos. Hoje a gente vai falar sobre tecnologia no emprego. Hoje eu vou falar sobre a importância do inglês no meio de trabalho, onde você pode estar criando então esses ambientes para poder estar abordando assuntos específicos. Busque também pessoas de referência. Mas, gente, se você hoje não tem acesso, não tem essa rede de contatos, também hoje nós temos uma gama, nós temos aí algo que está muito fácil na nossa mão. Uma gama de conteúdos na internet, YouTube, onde até mesmo você, líder, pode se desenvolver, cara, exponencialmente, né? Vai ter aquela regrinha que nós aprendemos muito mais quando nós ensinamos. Então fica também esse exemplo para você. Algo também que traz para nós, por exemplo, quando eu fui começar a faculdade, é sobre o grande conflito sobre financeiro. Nós sabemos às vezes que tem as faculdades federais, estaduais, mas muitas vezes a faculdade particular é que está mais perto da sua cidade, mais perto da sua casa. E às vezes o que cai ali é a questão financeira. Sabe, algo que traz para nós aqui hoje, esse desafio busque também parceria com essas faculdades. Um desafio para você, vai lá, converse com o reitor, converse com o diretor, proponha o que eu posso fazer, o que nós precisamos fazer, como que nós podemos fazer para obter uma bolsa, um desconto, tem alguma prova que dá para a gente fazer, tem algum serviço voluntário que esse aluno, se ele fizer, contribui para um desconto. Então busque também essas oportunidades que às vezes nós não estamos investigando elas. Busque avançar nessas áreas que às vezes ninguém está avançando. E assim você vai conseguir também contribuir tanto para aquele jovem que está junto contigo, que tem uma capacidade financeira que pode pagar uma faculdade, tanto para aquele também que não pode. Mais do que isso também, pessoal, mais do que tudo isso, esteja próximo dos seus jovens. Através disso, nós conseguimos incentivar e impulsionar essa geração. Sabe, crie grupos de conexão. Poxa, hoje nós vamos falar aqui sobre um grupo de inglês. Pessoas que estão estudando inglês, querem falar, crie esse grupo. Poxa, eu vou falar aqui sobre um grupo a respeito de pessoas que trabalham na área de administração. Crie um grupo a respeito das pessoas que estão querendo buscar entrar na faculdade. E através desse grupo você começa um processo de discipulá-las, acompanhá-las, direcioná-las
para aquilo que realmente é a verdade. Às vezes vai surgir algumas dúvidas que você vai conseguir tratar de uma forma direta, já na fonte. Então, algo que traz para nós aqui, esses 4 tópicos que eu trouxe para você, é sobre que as oportunidades existem, mas o nosso desafio em executá-las é onde vai apertar para a gente. Então, busque desenvolver. Se desafie também, saia também da sua zona de conforto. O seguinte, que às vezes está muito fácil nós executarmos uma celebração, ter pessoal ali. Busque também como nós alcançamos esse jovem na sua semana, no seu trabalho, na sua faculdade, a fim de que ele testifique o Senhor Jesus lá naquele ambiente, transformando ele. E algo que, novamente, o evento lá de Lausanne trouxe é que o ambiente missionário ele mudou. Muitas vezes, quando nós pensávamos em missão, era, poxa, eu vou para a África, eu vou para um país perseguido. E algo que traz para nós aqui hoje uma verdade é sobre que, poxa, o ambiente missionário é onde você está. Algo que nós precisamos entender é que o nosso trabalho, poxa, é um solo sagrado, aonde Deus nos direcionou, criou a oportunidade, muitas vezes abriu a porta. Então é onde você pode cumprir o seu propósito lá, declarando a palavra, proclamando, dizendo e compartilhando a palavra de Deus com seus amigos ali, com seus colegas de trabalho. Então, o ambiente de trabalho também é um campo onde você pode estar exercendo. Novamente, muitas vezes nós temos um paradigma que, poxa, o que o pastor faz lá como um pastor, o que um líder faz, isso é sagrado. Já eu lá no meu trabalho de contabilidade, não é. Sabe, nós precisamos quebrar esses paradigmas a fim de mostrar para a nossa juventude que, independente de onde eles estejam, eles carregam uma palavra, eles carregam uma verdade e podem transformar aquele ambiente, não porque eles são bons, mas porque o Deus que habita em nós é tão poderoso, tão lindo. Então, gente, algo que traz pra gente, assim, eu gosto muito desse assunto, é sobre que às vezes nós estamos restringindo somente em, poxa, sermos cristãos dentro das 4 paredes. Fuja disso, avance. Então, avance em direção a isso, impulsione os seus jovens e mais do que isso, né? Tem uma frase que diz, poxa, o que eu falo às vezes pode motivar alguém, mas quando eu testifico, arrasta a multidão. Então, também eu quero desafiar você, líder, busque também avançar, busque se qualificar. E além de tudo, pessoal, isso vai gerar um retorno não só de questão de conhecimento. Como Albert Einstein disse, né? Pode retirar em tudo de mim, mas menos o conhecimento. Então, sabe, busque também avançar. Porque quando nós avançamos, nós nos qualificamos, buscamos conhecimento, tudo na nossa vida transforma. Não só na parte intelectual, mas na parte financeira, na parte relacional, em todas as áreas. Então, o que eu trago a reflexão para você que hoje é como você tem impulsionado a sua geração. Você tem se acomodado com aquele contexto que eu dei aqui hoje, a geração neném, não faz isso, não faz aquilo. Como você tem se comportado? Agora, vamos continuar dessa forma ou nós vamos transformar e impulsionar essa nova geração? Eu quero aqui hoje, então, é ter chacoalhado seu coração, para que assim como eu fui, você possa romper em direção a isso. E mais do que isso, esteja aberto os seus ouvidos para ouvir as pessoas, para ouvir os jovens que estão ao seu redor. Afinal de contas, nós precisamos cumprir esse propósito em união. Então, essa é a mensagem que eu queria deixar com você hoje. Que Deus abençoe.